Então, boa noite a todos. Que Jesus ilumine a todos nós, encarnados, desencarnados, que possamos ser intuídos para compreender bem a lição desta noite. Agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos todos reunidos, agradecendo por todo o amparo que temos em todos os momentos da nossa jornada evolutiva. Agradecendo pela vida, pelo planeta que nos é o nosso lar evolutivo, pedindo que ilumine a todos, principalmente as pessoas em grau de liderança, como presidentes de países, diretores e líderes religiosos, líderes de comunidades, que todos nós possamos viver em paz, em harmonia. Pedimos que ilumine, que a Falange de Bezerra de Menezes possa ajudar as pessoas adoentadas, como a mãe da Andressa, e tantas outras pessoas que passam por dificuldades, por gripes e por outras dificuldades. Que a Falange de Bezerra de Menezes ampare a todos. Que nós possamos nos curar fisicamente, curar mentalmente, para que possamos saber enfrentar as dificuldades da nossa jornada, com muita fé, com muita determinação, com muita coragem. Então pedimos que nos ilumine a todos e graças ao bom Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, e a lição é provas voluntárias e o verdadeiro cilício. Bom, a gente está continuando a estudar o livro A Gênese. Estamos quase no finalzinho do livro. E quem gostaria de ser o leitor ou leitora nesta noite? A Ah, Carla tá com a internet boa, Carlinha? Quer ler? Eu posso ler. Então Só que lê aí. eu tô no celular, mas vou. Coloca aí, Lô. Ah, beleza. Começa no amarelo, né? sim. Do que precede, resulta que, em consequência do movimento de translação que executam no espaço, os corpos celestes exercem uns sobre os outros maior ou menor influência, conforme a proximidade em que se achem entre si e as suas respectivas posições. Que essa influência pode acarretar uma perturbação momentânea aos seus elementos constitutivos e modificar as condições de vitalidade dos seus habitantes. Que a regularidade dos movimentos determina a volta periódica das mesmas causas e dos mesmos efeitos. Que, se demasiado curta é a duração de certos períodos, para que os homens os apreciem. Outros veem passar gerações e raças que deles não se apercebem e às quais se afigura normal o estado de coisas que observam. Ao contrário,
As gerações contemporâneas da transição lhes sofrem o contra-choque e tudo lhes parece fora das leis ordinárias. Essas gerações veem uma causa sobrenatural, maravilhosa, miraculosa, no que em realidade mais não é do que a execução das leis da natureza. Se pelo encadeamento e a solidariedade das causas e dos efeitos, os períodos de renovação moral da humanidade coincidem, se pelo encadeamento e a solidariedade das causas e dos efeitos, os períodos de renovação moral da humanidade coincidem, como tudo leva a crer, com as revoluções físicas do globo, podem os referidos períodos ser acompanhados ou precedidos de fenômenos naturais, insólitos para os que com eles não se acham familiarizados, de meteoros que parecem estranhos, de recrudência e intensificação endeusadas dos flagelos destruidores, que não são nem causa nem presságios sobrenaturais, mas uma consequência do movimento geral que se opera no mundo físico e no mundo moral. Anunciando a época de renovação que se havia de abrir para a humanidade e determinar o fim do evangelho no mundo, anunciando a época de renovação que se havia de abrir para a humanidade e determinar o fim do velho mundo, a Jesus, pois, foi lícito dizer que ela se assinalaria por fenômenos extraordinários, tremores de terra, flagelos diversos, sinais no céu, que mais não são do que meteoros, sem a abrogação das leis naturais. O vulgo, porém ignorante, viu nessas palavras a predição de fatos miraculosos. A previsão dos movimentos progressivos da humanidade nada apresenta de surpreendente, quando feita por seres desmaterializados, que veem o fim a que tendem todas as coisas, tendo alguns deles conhecimento direto do pensamento de Deus. Pelos movimentos parciais, esses seres veem em que época poderá operar-se o movimento geral, do mesmo modo que o homem pode calcular de antemão o tempo que uma árvore levará para dar frutos, do mesmo modo que os astrônomos calculam a época de um fenômeno astronômico, pelo tempo que um astro gasta para efetuar sua revolução. A humanidade é um ser coletivo em que se operam as mesmas revoluções morais, porque passa todo ser individual, com a diferença de que umas se realizam de ano em ano e outras de século em século. Acompanhe-se a humanidade em suas evoluções através dos tempos e ver-se-á a atividade das diversas raças, marcada por períodos que dão a cada época uma fisionomia especial. De duas maneiras se opera, como já dissemos, a marcha progressiva da humanidade. Uma gradual, lenta, imperceptível, se considerarem as épocas consecutivas, a traduzir-se por sucessivas melhoras nos costumes, nas leis, nos usos. Melhoras que só com a continuação se podem perceber, como as mudanças que as correntes de água ocasionam na superfície do globo. A outra, por movimentos relativamente bruscos, semelhantes aos de uma torrente que, rompendo os diques que a continham, transpõe, em alguns anos, o espaço que levaria séculos a percorrer. É, então, um cataclismo moral que traga, em breves instantes, as instituições do passado, e ao qual sobrevém uma nova ordem de coisas, que pouco a pouco se estabiliza, à medida que se restabelece a calma e que acaba por se tornar definitiva.
Aquele que viva bastante para abranger com a vista as duas vertentes da nova fase, parecerá que um mundo novo surgiu das ruínas do antigo. O caráter, os costumes, os usos, tudo está mudado. E que, com efeito, surgiram homens novos, ou melhor, regenerados. As ideias que a geração que se extinguiu levou consigo cederão lugar a ideias novas, que desabrocham com a geração que se ergue. Tornada adulta, a humanidade tem novas necessidades, aspirações mais vastas e mais elevadas. Compreende o vazio com que foi embalada, a insuficiência de suas instituições para lhe dar felicidade. Já não encontra no estado das coisas as satisfações legítimas a que se sente com direito. Despoja-se, em consequência, das faixas infantis que se lança, impelida por irresistível força, para as margens desconhecidas, em busca de novos horizontes menos limitados. É um desses períodos de transformação, ou se preferirem, de crescimento moral, que ora chega à humanidade. Da adolescência chega ao estado viril. O passado já não pode bastar às suas novas aspirações, às suas novas necessidades. Ela já não pode ser conduzida pelos mesmos métodos. Não mais se deixa levar por ilusões, nem fantasmagorias. Sua razão amadurecida reclama alimentos mais substanciosos. É demasiado efêmero o presente. Ela sente que mais amplo é o seu destino e que a vida corpórea é excessivamente restrita para encerrá-lo inteiramente. Por isso, mergulha o olhar no passado e no futuro, a fim de descobrir num ou no outro o mistério da sua existência e de adquirir uma consoladora certeza. E é no momento em que ela se encontra muito apertada na esfera material, em que transbordante se encontra de vida intelectual, em que o sentimento da espiritualidade lhe desabrocha no seio, que homens que se dizem filósofos pretendem encher o vazio com as doutrinas do niilismo e do materialismo. Singular aberração. Esses mesmos homens que intentam impelir para a frente a humanidade se esforçam por circunscrevê-la no acanhado círculo da matéria, donde ela anseia por escapar-se. Velam-lhe o aspecto da vida infinita, e lhe dizem, apontando para o túmulo, nec plus ultra. Nada mais além. Então, apontando para o túmulo, nada mais além. Quer dizer, acho que, bom, sei lá, não tem mais nada depois, sei lá. Então, está falando aí que as pessoas materialistas, né, falam que no túmulo acaba tudo. Então, nada mais além da morte. Então, a morte encerra tudo. É isso que diz as pessoas materialistas. Mas ele está dizendo aí que a gente vive no planeta Terra. O planeta Terra, ele roda. A cada 24 horas, ele dá uma volta em torno do eixo. E essa rotação dá o dia e a noite, o dia e a noite, o dia e a noite. A rotação da Terra no próprio eixo. A Terra, ela tem um momento de translação, que gira em torno da estrela, da nossa estrela, o Sol. E um giro em torno do Sol é
aproximadamente um ano. Então, em um ano, a Terra dá uma volta. E a gente percebe isso que tem as quatro estações. Então, verão, outono, inverno, primavera. E se repete. Essa rotação de 24 horas, a gente percebe constantemente. Essa rotação das quatro estações também é algo constante. Agora, o nosso sistema solar, ele está rodando em torno de algo maior. E isso também é periódico, também dá uma volta. Só que essa volta, em vez de ser um dia, um ano, são milhares de anos. Então, essa volta é muito grande. E a gente, em uma vida, a gente não consegue perceber aonde está dando essa volta. Porque a gente percebe as voltas quando, ó, deu uma volta, ó, voltou, vou de novo, de novo. Quando as coisas são periódicas, num período curto de tempo, a gente consegue perceber. Então, por exemplo, o cometa Halley já foi, né, anotado e ele passa a cada tantos anos. Então, passou, não lembro quantos anos agora é, mas foi anotado, ó, o cometa Halley passou em tal época, em tal ano. Muitos anos depois, ele passou de novo. Às vezes, não foi as mesmas pessoas que anotaram. Não anotou, aí os filhos anotaram de novo, ó. O Meta Hari passou. O texto está dizendo, Kardec está dizendo que também tem movimentos maiores que esses. Então, por exemplo, a Terra está sendo atraída pelos planetas ao redor, está sendo atraída pela lei da gravidade, pelo Sol. Mas o sistema solar está girando em torno de algo muito maior. E existe uma interação das leis gravitacionais, não só da Terra com o Sol, mas da Terra com os outros planetas, com os outros sistemas. E essa interação faz haver modificações, por exemplo, físicas. Então, por exemplo, o eixo da Terra, hoje, ele está inclinado com um certo ângulo. Mas esse ângulo tem a ver com a posição do sistema solar hoje. Daqui a 1.000, 2.000, 3.000, milhares de anos, a Terra não vai estar mais envolta nesse sistema. Aí o eixo pode inclinar, pode mudar. Mas muda devido aos equilíbrios de forças com outros planetas, com outros sistemas solares. E o texto também está dizendo que então existe uma coisa, mais ou menos, que coincide os sistemas solares, as posições dos planetas, com a nossa evolução moral. Isso é exatamente a nossa evolução moral coincide exatamente com as rotações dos planetas, dos sistemas, das galáxias. O calendário Maia dizia, o calendário Maia ia até o ano de 2012. Em 2012 é o final do calendário Maia. Então, algumas pessoas diziam que em 2012 ia o mundo terminar. Na verdade, em 2012 terminou um ciclo,
um ciclo astronômico. Então, em 2012, existia um posicionamento dos planetas que os maias perceberam, os maias estudando os astros, viram que em 2012 terminava uma certa era, iniciava uma nova era. Agora, o texto está dizendo que existe alguma relação entre os planetas e a nossa evolução moral, mas não uma coisa que coincide exatamente. Emmanuel dá uma entrevista para a revista da Legião da Boa Vontade, e nessa entrevista, todos lembram essa entrevista? Não? Tá. Eu vou procurar e eu trago a semana que vem, tá ok? Nessa entrevista, o Emmanuel fala de ciclos muito maiores que o nosso. E sempre que tem um ciclo, por exemplo, há o ciclo climático. Então, existe verão, outono, inverno, primavera. Então, existe verão, está quente. Outono, está ameno. Inverno, está frio. Primavera, está voltando a esquentar. Verão, está quente de novo. Depois, outono, ameniza a temperatura. E assim vai. Então, tem um ciclo crescente e um ciclo decrescente. Depois, um ciclo crescente e decrescente. Crescente e decrescente. E todos os ciclos funcionam dessa forma. Então, as civilizações também funcionam dessa forma. Civilizações crescentes e decrescentes. Kardec está falando que, desde a época lá da doutrina espírita, que está se preparando para uma transição. A gente passou, na Idade Média, por 1000 anos de trevas. 1000 anos onde houve uma dominação de pessoas ligadas às trevas. A própria história, a história classifica a Idade Média como Idade das Trevas. Porque as pessoas que estavam no controle do poder, ligados à religião, fizeram realmente trevas, uma parada dentro de 1000 anos. Quando termina a Idade Média, começa a surgir, começa a ter o iluminismo, começa a ter essa nova geração, você começa a volta à evolução. Então, é depois da Idade Média que começa a ter o pensamento científico, que as pessoas começam a pensar livremente. Porque na Idade Média, a igreja proibia qualquer tipo de pensamento. Todo pensamento tinha que ser baseado no que eles entendiam como verdade. As pessoas que davam liderança estavam falando, é assim que funciona. Não se podia discutir, não se podia pensar diferente. A partir dessa abertura, as pessoas começaram a pensar diferente, começou a raciocinar, começou a ver a mudança das coisas. E essa mudança está acontecendo aos poucos, e a gente está entrando nessa mudança, nessa transformação. Então, há uma transformação moral, e como tem todo o sistema está passando por vários outros lugares, também pode acontecer de transformações materiais. Então, de terremotos, maremotos, e assim vai. Mas o mais importante é essa nossa transformação moral. A gente vai ver a semana que vem, então, nesse texto aqui do Emmanuel, que ele fala de várias civilizações.
inclusive civilizações muito antigas, que praticamente a história não, não relatou, mas civilizações muito antigas, que também teve a época de ascendência e descendência, uma ascensão e depressão, assim como tudo, né? Por exemplo, o Império Romano, que foi, subiu e caiu. E assim acontece sempre. Então agora a gente está passando nessa transição. Se fosse para coincidir exatamente com um período astronômico, isso podia ter acontecido lá em 2012. Mas o Emmanuel explica que isso não é uma coisa que tem que obedecer certinho a moral com os astros. É mais ou menos, né, na mesma época. Aí ele vai falar de ciclos de tantos anos. Esses ciclos de tantos anos é mais ou menos desses tantos anos, porque pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Porque essas transições de civilizações, de pessoas, de crescimento e decrescimento, depende das pessoas, da nossa iluminação, do nosso aperfeiçoamento. Diferente de um astro que está girando, aí sim, esse astro eu consigo prever certinho. Então, eu consigo prever exatamente aonde vai, quando vai passar de novo o cometa Halley. Eu falo, o cometa Halley vai passar no ano tal. Eu consigo prever exatamente quando vai ser o eclipse da Lua, o eclipse lunar. Eu consigo prever quando vai ser. Mas eu não consigo dizer exatamente, ó, a partir de agora, todo mundo virou regenerado. Acho que isso depende de todos nós, né? Da nossa evolução. Quem quer que seja, não, quem quer que haja meditado sobre o espiritismo e suas consequências e não o circunscreva à produção de alguns fenômenos, terá compreendido que ele abre à humanidade uma estrada nova e lhe desvenda os horizontes do infinito. Iniciando-a nos mistérios do mundo invisível, mostra-lhe o seu verdadeiro papel na criação, papel perpetuamente ativo, tanto no estado espiritual como no estado corporal. O homem já não caminha às cegas, sabe de onde vem, para onde vai e por que está na terra. O futuro se lhe revela em sua realidade, despojado dos prejuízos da ignorância e da superstição. Já não se trata de uma vaga esperança, mas de uma verdade palpável, tão certa como a sucessão do dia e da noite. Ele sabe que seu ser não se acha limitado a alguns instantes de uma existência transitória, que a vida espiritual não se lhe interrompe por efeito da morte, já que que já viveu e tornará a viver, e que nada se perde do que haja ganho em perfeição. Em suas existências anteriores, depara com a razão do que é hoje e reconhece que, do que ele é hoje, qual se fez a si mesmo, poderá deduzir o que virá a ser um dia. Com a ideia de que a atividade e a cooperação individuais na obra geral da civilização se limitam à vida presente, que antes a criatura nada foi e nada será depois, em que interessa ao homem o progresso ulterior da humanidade? Que lhe importa que no futuro os povos sejam mais bem governados, mais ditosos, mais esclarecidos, melhores uns para com os outros? Não ficará perdido para ele todo o progresso, pois que deste nenhum proveito tirará? De que lhe serve trabalhar para os que hão de vir depois, se nunca lhe será dado conhecê-los? Se o seu
seu pósteros serão criaturas novas, que um pouco depois voltarão, por sua vez, ao nada? Sob o domínio da negação do futuro individual, tudo forçosamente se amesquinha às insignificantes proporções do momento e da personalidade. Entretanto, que amplitude, ao contrário, dá ao pensamento do homem a certeza da perpetuidade do seu ser espiritual. Que de mais racional, de mais grandioso, de mais digno do Criador do que a lei segundo a qual a vida espiritual e a vida corpórea são apenas dois modos de existência que se alternam para a realização do progresso. Que de mais justo há e de mais consolador do que a ideia de estarem aos mesmos seres a progredir incessantemente, primeiro pelas gerações de um mesmo mundo, de mundo em mundo depois, até a perfeição, sem solução de continuidade. Todas as ações têm, então, uma finalidade, porquanto trabalhando para todos. Cada um trabalha para si e reciprocamente, de sorte que nunca se podem considerar infecundos nem o progresso individual, nem o progresso coletivo. De ambos esses progressos aproveitarão as gerações e as individualidades por vindouras, que outras não virão a ser, senão as gerações e as individualidades passadas, em mais alto grau de adiantamento. A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Mas não há fraternidade real, sólida, efetiva, senão assente em base inabalável, e essa base é a fé. Não há fé em tais ou tais dogmas particulares, que mudam com os tempos, e os povos e que mutualmente se apedrejam, porquanto anatematizando-se uns aos outros, alimentam o antagonismo, mas a fé nos princípios fundamentais que toda a gente pode aceitar e aceitará. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom nada de injusto pode querer, que não dele, porém dos homens vem o mal. Que não dele, porém dos homens vem o mal. Todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Essa fé que o Espiritismo faculta e que doravante será o eixo em torno do qual girará o gênero humano, quaisquer que sejam os cultos e as crenças particulares. O progresso intelectual realizado até o presente, nas mais largas proporções, constitui um grande passo e marca uma primeira fase no avanço geral da humanidade. Impotente, porém, ele é para regenerá-la. Enquanto o orgulho e o egoísmo dominarem, o homem se servirá da sua inteligência e dos seus conhecimentos para satisfazer as suas paixões e aos seus interesses pessoais, razão porque os aplica em aperfeiçoar os meios de prejudicar os seus semelhantes e de os destruir. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reinem a concórdia, a paz, a fraternidade. Será ele que deitará por terra as barreiras que separam os povos, que fará caiam os preconceitos de casta e se calem os antagonismos de seitas, ensinando os homens a se considerarem irmãos,
que têm por dever auxiliarem-se mutualmente e não destinados a viver à custa uns dos outros. Será ainda o progresso moral, que, secundado então pelo da inteligência, confundirá os homens numa mesma crença fundada das verdades eternas, não sujeitas a controvérsias e, em consequência, aceitáveis por todos. A unidade da crença será o laço mais forte, o fundamento mais sólido da fraternidade universal, obstada desde todos os tempos pelos antagonismos religiosos que dividem os povos e as famílias, que fazem sejam uns os dissidentes vistos pelos outros como inimigos a serem evitados, combatidos, exterminados, em vez de irmãos a serem amados. Semelhante estado de coisas pressupõe uma mudança radical no sentimento das massas, um progresso geral que não se podia realizar senão fora do círculo das ideias acanhadas e corriqueiras que fomentam o egoísmo. Em diversas épocas, homens de escola procuraram impelir a humanidade por esse caminho. Mas ainda muito jovem, ela se conservou surda e os ensinamentos que eles ministram foram como a boa semente caída no pedregulho. Hoje, a humanidade está madura para lançar o olhar a alturas que nunca tentou divisar, a fim de nutrir-se de ideias mais amplas e compreender o que antes não compreendia. A geração que desaparece levará consigo seus erros e prejuízos. A geração que surge, retemperada em fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo ascensional movimento, no sentido do progresso moral que assinalará a nova fase da evolução humana. Então, está dizendo aí que todos nós sabemos que Deus é um só, mesmo que cada povo chame Deus com um nome diferente. Todos nós somos irmãos. As leis são únicas. As leis materiais, as leis morais. A Kardec não está dizendo que toda a humanidade será espírita, mas que todo mundo vai conhecer as leis. Então, a lei da reencarnação vai ser uma lei que todo mundo vai saber. Hoje, algumas religiões acabam tendo esse conhecimento e aceitando a reencarnação. Mas a reencarnação vai ser uma lei geral, que todo mundo vai saber. E cada uma das leis vai ser uma coisa universal. Não é que todo mundo vai ser uma coisa padronizada, exatamente igual, tudo certinho. Isso não existe. Mas o conhecimento vai ser cada vez mais amplo e o pessoal vai aceitando. E aceitando realmente um Deus único que todos nós somos irmãos. E esse conhecimento vai se esparramando, esparramando, e havendo essa transformação. Para surgir a doutrina espírita, tinha que antes se desenvolver o intelecto, tinha que se desenvolver a matéria, tinha que se desenvolver o processo científico. Então, é toda uma preparação intelectual para surgir as ideias novas, as ideias da doutrina espírita. Esse conhecimento vai ser aos poucos disseminado por toda a população. É lógico que, por exemplo, hoje tem judeus, por exemplo, que aceitam o cristianismo, aceitam Jesus. Pessoas que se dizem católicas
mas que já aceitam a reencarnação. E assim vai aos poucos, né? O pessoal, né? Ele vai ter uma religião, mas vai abraçando o conhecimento de outras religiões. E aos poucos isso vai acontecendo e vai transformando. Logicamente que Jesus enviou muitos emissários ao longo das várias gerações. Esse conhecimento enviado por esses apóstolos foi absorvido por uma parte da população, mas muita gente ignorou. Então veio Buda lá no Oriente, veio Francisco de Assis, veio Antônio de Pádua, veio tantas pessoas divulgar e falar e explicar como é as leis divinas, as leis de Deus. Algumas pessoas aceitaram, outras pessoas ignoraram. Por isso que ele disse que muitas desses ensinamentos é como se tivesse caído um terreno pedregoso, porque não criou raízes, né? O conhecimento veio, mas não se enraizou na gente. Então, isso que é importante, é você novos conhecimentos, e hoje uma civilização está se acabando e está criando uma nova civilização, né? Nesse ciclo, a gente está no ciclo de 7.000 anos da raça adâmica. E a gente ainda tem 1.000 anos de regeneração. Então, na verdade, a gente está entrando nesses 1.000 anos de regeneração. Então, o ciclo da raça adâmica ainda tem 1.000 anos pela frente. Mas nesses 1.000 anos que a gente está entrando, está sendo feito uma separação de pessoas que querem permanecer no planeta, nesse novo modo, nessa vida de regeneração, e pessoas que falam, não me interessa essa nova jornada. Então, as pessoas estão sendo transferidas para outros planetas para continuar a evolução. Então, ao longo dos próximos anos, essa separação vai continuar acontecendo. Ela já começou, ela já está em processo já desenvolvido, já muita gente já foi retirada do planeta, mas isso vai acontecer aos poucos. E ao longo dos próximos anos, a gente vai começar a sentir uma mudança dos ares do planeta. Mas ainda vai muitos anos pela frente, porque todo mundo tem que ter a chance de provar se merece ou não ficar nesse planeta. Se vai ficar nesse planeta ou se vai fazer recuperação em um outro lugar, em um outro planeta. Essa fase já se revela por sinais inequívocos, por tentativas de reformas úteis e que começam a encontrar eco. Assim é que vemos fundar-se uma imensidade de instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras, sob o influxo e por iniciativa de homens evidentemente predestinados à obra da regeneração. Que as leis penais que vão apresentando dia a dia impregnadas de sentimentos mais humanos. Enfraquecem-se os preconceitos de raça, os povos entram a considerar-se membros de uma grande família. Pela uniformidade e facilidade dos meios de realizarem suas transações, eles suprimem as barreiras que os separavam e de todos os pontos do mundo reúnem-se em comícios universais para as justas pacíficas da inteligência. Falta, porém,
a essas reformas uma base que permita se desenvolvam, completem e consolidem. Falta uma predisposição moral mais generalizada para fazer que elas frutifiquem e que as massas se acolham. Ainda aí há um sinal característico da época, porque há o prelúdio do que se efetuará em mais larga escala, à proporção que o terreno se for tornando mais favorável. Outro sinal, não menos característico, do período em que entramos, encontra-se na reação que se opera no sentido das ideias espiritualistas, na repulsão instintiva que se manifesta contra as ideias materialistas. O espírito de incredulidade que se apoderará das massas, ignorantes ou esclarecidas, e as levava a rejeitar com a forma a substância mesma de toda a crença. Parece ter sido um sono, a cujo despertar se sente a necessidade de respirar um ar mais vivificante. E vão involuntariamente, lá onde o vácuo se fizera, procura-se alguma coisa, um ponto de apoio. Se supusermos possuída desses sentimentos a maioria dos homens, poderemos facilmente imaginar as modificações que daí decorrerão para as relações sociais. Todos terão por divisa caridade, fraternidade, benevolência para com todos, tolerância para com todas as crenças. É a meta para onde tende evidentemente a humanidade. Esse, o objeto de suas aspirações, de seus desejos, sem que, entretanto, ela perceba claramente por que meio há de realizar. Ensaia, tateia, mas é detida por muitas resistências ativas, ou pela força da inércia dos preconceitos, das crenças estacionárias e refratárias ao progresso. Faça-lhe mister vencer tais resistências, e essa será a obra da nova geração. Quem acompanhar o curso atual das coisas reconhecerá que tudo parece predestinado a lhe abrir caminho. Ela terá a si a dupla força do número e das ideias, e de acréscimo à experiência do passado. A nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado, avançando para o mesmo alvo e realizando seus objetivos. O Espiritismo se encontrará com ela no mesmo terreno. Aos homens progressistas se deparará nas ideias espíritas poderosa alavanca, e o Espiritismo achará nos novos homens espíritos inteiramente dispostos a acolhê-lo. Dado esse estado de coisas, que poderão fazer os que entendam de opor-se-lhe? O Espiritismo não cria a renovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange, o Espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar o movimento de regeneração. Por isso, é ele contemporâneo desse movimento. Surgiu na hora em que podia ser de utilidade, visto que também para ele os tempos são chegados. Se viera mais cedo, teria esbarrado em obstáculos insuperáveis. Houvera inevitavelmente sucumbido, porque satisfeitos com o que tinham, os homens ainda não sentiriam falta do que ele lhes traz. Hoje,
nascido com as ideias que fermentam, encontra preparado o terreno para recebê-los. Os espíritos cansados da dúvida e da incerteza, horrorizados com o abismo que se lhe abre à frente, o acolhem como âncora de salvação e consolação suprema. Grande, por certo, é ainda o número dos retardatários, mas que podem eles contra a onda que se alteia, se não atirar-lhe algumas pedras? Essa onda é a geração que surge, ao passo que eles se somem com a geração que vai desaparecendo todos os dias a passos largos. Até lá, porém, eles defenderão palmo a palmo o terreno. Haverá, portanto, uma luta inevitável, mas luta desigual, porque é a do passado decrépito a cair em frangalhos contra o futuro juvenil. Será a luta da estagnação contra o progresso, da criatura contra a vontade do Criador, uma vez que chegados são os tempos por ele determinados. Então, está dizendo que aos poucos, né? Então, tem toda uma programação para essa transformação dessa geração para a próxima geração, para um mundo de regeneração. Então, aos poucos, né? Jesus, o governador do planeta, foi enviando emissários em todas as partes do globo para ajudar a gente a crescer, ajudar-nos a nos renovarmos. E agora vai ser intensificado essa reencarnação, para que a gente possa ser transformado. É o que ele está dizendo, né? Então, é uma onda que vai carregar. Ou você caminha junto com a onda, ou você é derrubado. Então, a onda vai crescendo cada vez mais conhecimento nessa renovação, nessa transformação. Então, cabe a gente caminhar junto com a onda, ou vai ser retirado e vai continuar em outro planeta. Então, vai acontecer. Independente da nossa vontade, a transformação vai acontecer e vai acontecendo aos poucos. Muitos espíritos estão reencarnando agora para ajudar a gente. Como já aconteceu no passado, a partir agora vai reencarnar mais e mais e mais pessoas preparadas para ver essa transformação de uma nova civilização, de pessoas que vão carregar a gente para uma nova geração. Pessoas, espíritos que estão esperando no mundo espiritual a passagem desse novo patamar para reencarnar. Então, tem muitos espíritos bondosos que estão simplesmente não reencarnam há algum tempo para deixar dar chance para a gente reencarnar. Então, estão esperando a mudança para a geração para vir. Outros espíritos vêm de outros planetas também ajudar a gente aqui a essa mudança física, essa mudança moral. Então, à medida que a gente vai cada vez entrando mais na regeneração, vai descendo cada vez mais espíritos encarnando para preparar, como Emmanuel, quanto tantos outros espíritos que vão encarnando para transformar. E as pessoas que vão desencarnando, ó, desencarnando, vai para outro planeta, ou fica nesse, vai para outro, fica nesse, vai para outro, fica nesse. Na Bíblia, no Apocalipse, diz que
quem vai ficar no planeta é 166 mil, algo do tipo, né? Eu não lembro exatamente o número, mas é um número muito pequeno de pessoas. Mas não existe um número exato. Uma vez eu fui numa certa igreja que a pessoa que estava falando nessa igreja achava que o número era aquele, que aquele número era o número correto lá. Era um número, que está na Apocalipse é um número muito pequeno, muito, muito pequeno, né? Mas não tem o número exato. Você tem aqui, ó, o que você, se você atingiu aquilo lá, pode ficar. Não tem, ó. Olha aqui, ó. Encheu, lotou a terra. Não, não, ninguém mais fica. Ainda tem muito para desencarnar ainda, hein? Tem Se o bastante, número é esse, ainda tem muito para desencarnar. muito. Outra coisa é a própria arca de Noé, né? A arca de Noé também é uma coisa parecida com essa regeneração. Então as pessoas, tá lá, a arca fechou. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Se a pessoa tiver preparada, ela pode subir. Mas se a pessoa não está preparada, não dá para entrar. Esquece. Se você não tá usando os trajes nupciais, você não pode ficar. Então, tudo isso está dizendo que a gente tem que se preparar para. Então, tá vendo essa separação em dois grupos. Há benefício dos dois grupos. Então, o grupo que vai ficar na Terra vai continuar a evolução, e o grupo que vai para outro planeta também vai continuar a evolução. Então, na verdade, não é o seguinte, ó, quem não fica na Terra vai para o inferno. Não, vai para um planeta e vai ficar eternamente naquele planeta. Não, a pessoa pode ir para aquele planeta e daqui a alguns anos, 1.000, 2.000 anos, podem voltar para cá. Coisa pouca. O que são 2.000 anos? Fazem nada. A gente Mas não tem nem ideia quantos anos, 1.000 anos a gente está aqui, né? E nem viu passar o tempo. só essa raça adâmica, só nessa raça que nós estamos, né? Essa geração adâmica, nós estamos aqui há 6.000 anos. Mas, pelo que eu entendi do Haroldo, a gente chegou aqui, expulso de Capela, mais 7.000 anos. Então, se eu entendi bem o que o Haroldo disse, e nós viemos de Capela, a gente está aqui na Terra há 13.000 anos. Aí, há 6.000 anos atrás, a gente foi reprovado, né? O pessoal que foi pastor de nível voltou para a Capela. Mas como a gente era teimoso, a gente foi reprovado e ficou na Terra. Então, o melhorzinho voltou para a Capela, há 6.000 anos atrás, e a gente que era piorzinho, a gente ficou na Terra. Agora está Cabeça sendo o dura. contrário. Os, os menos ruins vão ficar na Terra. E os pouquinho pior vão ser para outro planeta. Mas tudo faz parte da nossa evolução. Tudo faz parte Passou da- rápido, né? Você viu? Olha, a gente nem lembra. Nem lembra que já estamos há 13.000, 14.000 anos aqui. E segundo o Emmanuel, esse ciclo
é de 28 mil anos. Então, esses 14 mil anos que a gente está aqui, 13 mil anos, é só meio ciclo só. É só meio ciclo. Nesse meio ciclo, teve duas civilizações. Essa é a civilização, é a raça, os capelinos. Ou não, o, a raça adâmica. Nós estamos na raça adâmica. Há 6 mil anos e mais 1.000 anos para terminar a raça adâmica, que é esse 1.000 anos de regeneração. Ok? Simples assim. E você já está sugerindo, vendo algum para a gente continuar livro? Então, a gente precisa também Desculpa. discutir isso aí, exatamente. Qual o próximo livro que nós iremos discutir? A gente está. Então, estamos na página 369. Tá acabando, né? Faltam mais 4 páginas. A nova geração. Mais alguma pergunta? Senão a gente continua lendo aqui, ó. Então, vamos continuar lendo, então. A nova geração. Ok. Hum. Para que, para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam obstáculo ao progresso. Irão espiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. Substituí-los-ão espíritos melhores, que farão reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. A terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Tudo, pois, se processará exteriormente, como sói acontecer, com a única, mas capital diferença de que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra aí não mais tornarão a encarnar. Em cada criança que nascer, em cada um de seu... Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado, inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado
e propenso ao bem. Muito menos, pois, se trata de uma nova geração corpórea do que uma nova geração de espíritos. Sem dúvida, nesse sentido é que Jesus entendia as coisas quando declarava: digo-vos em verdade que esta geração não passará sem que estes fatos tenham ocorrido. Assim, decepcionados ficarão os que contêm ver a transformação operar-se por efeitos sobrenaturais e maravilhosos. A época atual é de transição, confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma e à chegada de outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Tem ideias e pontos de vista opostos às duas gerações que se sucedem. Pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo das disposições intuitivas e inatas, torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar os movimentos de regeneração. O que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados é, em primeiro lugar, a revolta contra Deus, pelo se negarem a reconhecer qualquer poder superior aos poderes humanos. A propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternos de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme. Enfim, o apego a tudo que é material, a sensualidade, a cupidez, a avareza. Desses vícios é que a terra tem de ser expurgada pelo afastamento dos que se obstinam em não emendar-se, porque são incompatíveis com o reinado da fraternidade e porque o contrato com eles constituirá sempre um sofrimento para os homens de bem. Quando a terra se achar livre deles, os homens caminharão sem óbices para o futuro, melhor do que lhes está reservado, mesmo neste mundo, por prêmio de seus esforços, de sua perseverança, enquanto esperem que uma depuração mais completa lhes abra o acesso aos mundos superiores. Não se deve entender que, por meio dessa emigração de espíritos, sejam expulsos da Terra e relegados para mundos inferiores todos os espíritos retardatários. Muitos, ao contrário, aí voltarão, porquanto muitos há que o são porque cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Nesse, a casca é pior do que um cerne. Uma vez subtraídos à influência da matéria e dos prejuízos do mundo corporal, eles, em sua maioria, verão as coisas de maneira inteiramente diversa daquela por que as viam quando em vida, conforme os múltiplos casos que conhecemos. Para isso, tem a auxiliá-los espíritos benévolos que por eles se interessam e se dão pressa em esclarecê-los e em lhes mostrar quão falso era o caminho que seguiam. Nós mesmos, pelas nossas preces e exortações, podemos concorrer para que eles se melhorem, visto que entre mortos e vivos há perpétua solidariedade. É muito simples o modo por que se opera a transformação, sendo como se vê, todo ele de ordem moral, sem se afastar de nada das leis da natureza.
Sejam os que componham a nova geração espíritos melhores, ou espíritos antigos que se melhoraram, o resultado é o mesmo. Desde que trazem disposições melhores, há sempre uma renovação. Assim, segundo suas disposições naturais, os espíritos encarnados formam duas categorias. De um lado, os retardatários, que partem, de outro, os progressistas que chegam. O estado dos costumes e da sociedade estará, portanto, no seio de um povo, de uma raça, ou do mundo inteiro, em relação com aquela das duas categorias que preponderar. Uma comparação vulgar ainda melhor dará a compreender o que se passa nessa circunstância. Figuremos um regimento composto, na sua maioria, de homens turbulentos e indisciplinados, os quais, ocasionalmente nele, constantes desordens que a lei penal terá por vezes dificuldades em reprimir. Esses homens são os mais fortes, porque mais numerosos do que os outros. Eles se amparam, animam e estimulam pelo exemplo. Os poucos bons nenhuma influência exercem. Seus conselhos são desprezados. Sofrem com a companhia dos outros, que o achincalham e maltratam. Não é essa uma imagem da sociedade atual? Suponhamos que esses homens são retirados um a um, 10 a 10, 100 a 100, do regimento e substituídos gradativamente por iguais números de bons soldados, mesmo por alguns dos que, já tendo sido expulsos, se corrigiram. Ao cabo de algum tempo, existirá o mesmo regimento, mas transformado. A boa ordem terá sucedido à desordem. As grandes partidas coletivas, entretanto, não têm por único fim ativar as saídas. Tem igualmente o de transformar mais rapidamente o espírito da massa, livrando-as das más influências, e o de dar maior ascendente às ideias novas. Por estarem muitos, apesar de suas imperfeições, maduros para a transformação, é que muitos partem, a fim de apenas se retemperarem em fonte mais pura. Enquanto se conservassem no mesmo meio e sob as mesmas influências, persistiriam nas suas opiniões e nas suas maneiras de apreciar as coisas. Uma estada no mundo dos espíritos bastará para lhes descerrar os olhos. Por isso que aí vem o que não podiam ver na terra. O incrédulo, o fanático, o absolutista poderão consequentemente voltar com ideias inatas de fé, tolerância e liberdade. Ao regressarem, acharão mudadas as coisas e experimentarão a influência do novo meio em que houverem nascido. Longe de se oporem às novas ideias, constituir-se-ão seus auxiliares. A regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos quantos lhe estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos. São com frequência os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Quando insulado e individual, esse melhoramento passa despercebido e nenhuma influência ostensiva alcança sobre o mundo. Muito outro é o efeito. Quando a melhora se produz simultaneamente sobre grandes massas, porque então, conforme as proporções que assuma numa geração, pode modificar profundamente as ideias de um povo ou de uma raça. É o que quase sempre se nota depois dos grandes choques que dizimam as populações.
Os flagelos destruidores apenas destroem corpos, não atingem o espírito. Ativam o movimento de vai e vem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. E, por conseguinte, o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. É de notar-se que em todas as épocas da história, as grandes crises sociais se seguiu uma era de progresso. Opera-se presentemente um desses movimentos gerais, destinados a realizar uma remodelação da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos, visto que elas apressarão a eclosão de os novos germes. São as folhas que caem no outono e às quais sucedem outras folhas cheias de vida. Porquanto a humanidade não tem suas estações, como os indivíduos têm suas idades. As folhas mortas da humanidade caem batidas pelas rajadas e pelos golpes de vento, porém, para renascerem mais vivazes, sob o mesmo sopro de vida, que não se extingue, mas se purifica. Para o materialista, os flagelos destruidores são calamidades carentes de compreensão, sem resultados aproveitáveis, pois que, para a opinião deles, os aludidos flagelos aniquilam os seres para sempre. Para aquele, porém, que sabe que a morte unicamente destrói o envoltório, tais flagelos não acarretam as mesmas consequências e não lhe causam o mínimo pavor. Ele lhes compreende o objetivo e não ignora que os homens não perdem mais por morrerem juntos do que por morrerem isolados, dado que, de uma forma ou doutra, a isso hão de todos sempre chegar. Os incrédulos rirão dessas coisas e as qualificarão de quiméricas. Mas, digam o que disserem, não fugirão além comum. Cairão ao seu turno como os outros. E então, o que lhes acontecerá? Eles dizem nada. Viverão, no entanto, a despeito de si próprios, e se verão um dia forçados a abrir os olhos. Acabou. Então, está dizendo que o que está acontecendo agora é uma transformação gradual. Então, espíritos, né? A gente está evoluindo. Se a gente, então, ele está dizendo que enquanto tem a maioria de pessoas más, o mal domina. Aos poucos, essas pessoas mais arraigadas ao mal vão sendo retiradas e vão reencarnando cada vez mais pessoas mais ligadas ao bem. São santos? Não. São pessoas que estão mais propensas a aceitar e produzir o bem. Então, vai haver mais pessoas de bem do que pessoas mais atrasadas. Então, o bem vai dominar. À medida que existem muitas pessoas do bem, as pessoas vão reencarnando vão sendo arrastados para seguir o bem. Então, nesses 1000 anos de regeneração, vai existir mais pessoas do bem e que vão conseguir empurrar outras pessoas mais atrasadas. Então, se a pessoa está mais arraigada ao mal, então, o que está acontecendo? Pessoas muito das trevas já estão sendo transferidas para outros planetas. Agora está dizendo que tem pessoas que estão fazendo coisas más porque a liderança ela está sob a liderança negativa desses senhores das trevas. Como esses senhores das trevas
pessoas muito ligadas às trevas, estão sendo retirados, essas pessoas estão ficando sem líderes. E às vezes a pessoa não é tão mal assim, mas está sendo levado ao mal. Como diz o texto, é mais uma casca de mal, mas o interior dele não é tão ruim assim. Então, essas pessoas que, né, não são tão ruins, pode ser que não sejam expulsos, não vá para outros planetas. O simples ida para o mundo espiritual e uma reflexão deles do mundo espiritual, por exemplo, vai para uma região de umbral, por exemplo, e essa reflexão nesse umbral, depois um recolhimento em colônias como o nosso lar, sejam suficientes para a pessoa mudar de atitude e volta a reencarnar numa situação diferente. Ou podem, Kardec está dizendo que as tribos mais simples, as tribos mais atrasadas, devem permanecer, devem continuar ainda existindo na Terra. Então, uma tribo ainda muito simples, de índios, na Amazônia, em outros lugares, podem continuar existindo na Terra. E essas pessoas podem, às vezes, reencarnar no meio dessas tribos. Como essas pessoas, mesmo ainda moralmente não tão adiantadas, mas intelectualmente estão adiantadas, podem ajudar esses povos a crescer intelectualmente. Na mesma maneira, aprender elas a moral. Então, há uma troca disso. Então, ele está dizendo que, aos poucos, gradualmente, vai havendo essa transformação. Os mais trevosos estão sendo expulsos. Os mais trevosos estão indo embora e vão aprender em planetas inferiores. As pessoas intermediárias vão ter ainda a chance de se recuperar e permanecer no planeta, nesses 1000 anos de regeneração. Mas vai sendo preparado para que aconteça essa transformação, onde o bem vai superar o mal. Hoje ainda a gente está numa situação que o mal supera o bem. A gente olha nas mídias, por exemplo, alguns exemplos muito baixos de atitudes sexualistas, músicas, não são músicas, são ruídos, mas tudo bem. As músicas de e cenas e filmes e coisas muito de baixo nível. Isso aos poucos vai se modificando e as modificações das pessoas vão fazer com que a maioria das pessoas sejam boas, né? E nesses 1000 anos de regeneração, a gente vai se transformando em pessoas boas. Então, Emmanuel, Joana de Ângeles e tantos outros falam que Kardec fala que a gente vai estar sentindo novos ares da regeneração lá para 2050, 2060. Mas a regeneração vai durar 1000 anos. Então, em 2050, 2060, a gente vai estar assim, nos primeiros. O dia vai estar raiando. Mas isso vai por muito tempo. Essa transformação vai acontecendo por muito tempo. Comentários, perguntas, esclarecimentos? Não, pensando em tudo isso, que grande esperança para nós, né? Para nós todos. Eu me incluo porque faço parte da humanidade, sem pretensão nenhuma, muito pelo contrário. Mas já vislumbro
uma melhoria que dá uma esperança e um objetivo muito grande para todos nós. Como disse ali no texto, nada vai terminar, nada vai ser inútil, nada vai ser desperdiçado como eles pensam, né? Tudo é de uma grande importância tudo isso, claro, para nós, né? Que saber de tudo isso, só pelo fato de nós estarmos aqui recebendo essas informações e acreditando nelas, já é uma grande esperança, né? Já dá para vislumbrar muita coisa, mesmo que nós não tenhamos parâmetros de comparação, mas já dá para perceber que somente coisas boas virão. Nós estamos aqui com uma esperança, eu não acho nem a palavra, mas é uma esperança muito grande de um futuro incrivelmente bom. Já dá para vislumbrar, então a gente já agradece por isso, né? Muito bem. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Eu faço. Então, agradecemos ao Pai Criador, ao Divino Mestre Jesus, por termos locais, termos horários, termos um grupo onde podemos estudar a Santa e Redentora mediunidade, através do Consolador prometido pelo Cristo, que possamos transformar este conhecimento em práticas melhores, em mais amor, mais compreensão e nos transformarmos mesmo para sermos merecedores deste novo mundo de regeneração que se encontra à nossa frente. Assim, agradecemos aos nossos anjos de guarda, aos espíritos protetores, que não cansam de insistir no bem e confiam na gente plenamente para a nossa evolução. E assim dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado, Pai, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males. Pois a te pertence o poder, a glória e a misericórdia, para todos sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Mais um livro encerrado. Mas não encerrou ainda. Não, Alguém, alguma evidência? Juliana, Roberto? Ai, Lourenço, eu fiquei observando do começo ao fim, e lembrando também que tem mais de 40 anos, né, de evidência, psicografia, leitura, é, tudo. E aí apareceu um espírito muito iluminado, muito mesmo, homem, né? Aí ele expandia a mão assim, então brilhava o planeta inteiro, né? Aí eu fiquei olhando e perguntei para ele, né? O que eu deveria fazer, né? Porque cada um sabe da sua conduta, da sua persistência, do teu sofrimento,
de tudo que se passou na sua vida, né? Aí ele falou para mim, preces, faça preces. Porque a gente fica assistindo a demolição, as terras estão tem demolição de terra sozinha, tem a falta de água, a falta de chuva, a falta de tudo quanto você imagina, né? E a gente vê assim, fala, meu Deus, por que será? Tá tão difícil para lá, para lá, por que que não faz desse modo? É tão fácil, né? Mas tudo por quê? Aí nessa indagação eu perguntei para ele, ele falou, faça preces. É a única coisa. Muito bem. Então vamos nas preces, né? É isso Bom que é conselho. Muito bom. Bom, como eu falei, na próxima semana eu trago lá o texto de Emmanuel, né? Da entrevista do Emmanuel, falando sobre os ciclos. E isso daí dá para continuar com o assunto de hoje, falando sobre esses ciclos e discutindo um pouco mais. E eu vou também trazer sugestões de livros para a gente discutir, para ver qual livro a gente estuda, né? Então, tem sugestões da Os Lados de Capela, que fala sobre essa transição planetária. Tem sugestões, Devassando o Invisível, que fala sobre a mediunidade. Tem sugestões sobre a vida dos animais. Então, primeira coisa, tem que se definir o tema, né? Que tipo de assunto que a gente vai estudar. Sobre Como chama aquele mediunidade. de, como chama aquele de São, São Francisco? Não, é São Francisco? Como chama aquele que ficou na ilha de Patama lá? São Francisco. Então, Francisco de Assis. Não, não. Não, que ele é João João Evangelista. Evangelista, não é? É Então, João Evangelista. quem ficou? Então, ó, o livro A Vida de Francisco de Assis, né, fala sobre a reencarnação anterior dele, que foi João Evangelista. Então, João Evangelista e Francisco de Assis é a mesma pessoa, é o mesmo espírito, são encarnações diferentes. Então, tem o livro de Francisco de Assis. Então, primeira coisa é definir qual é o assunto que a gente quer estudar. A gente pode estudar sobre mediunidade, né, o mecanismo da mediunidade, evolução em dois mundos, né? E transição planetária, que a gente já Planeta. leu faz pouco tempo, amanhecer de uma nova era. Então, a gente tem que, primeira coisa, definir qual é o assunto que a gente quer discutir. E depois escolher um livro dentro daquele assunto. Então, tem um monte de coisas. Então, vocês, durante a semana, pensem que assunto gostaria de estudar. E na semana que vem, a gente primeiro começa com essa discussão sobre a entrevista lá do Emmanuel, e depois a gente pode colocar em pauta os vários assuntos e decidir qual livro a gente vai estudar. O assunto e depois qual o livro. Tem muito livro bom para a gente ver. Esse eu acho que a gente já fez. Já estudamos, a gente já A fez. gente já estudou. Já, então. E aí, a sequência desse seria esses dois aqui. Esse, depois esse. Amanhecer da Nova Era. A gente, Esse é a o gente já estudou? terceiro. Hã? Esse é o segundo, depois do rumo do mundo de regeneração. Ah, tá. E esse aqui é Amanhecer de uma Nova Era. Tá. Então a Então, gente conversa e decide a semana que vem qual o eu livro. acho que são assuntos pertinentes a isso que nós estamos estudando agora. Que esses assuntos que nos traz tanta esperança, seria legal a gente continuar nesse mesmo assunto, porque é vasto, né? Para que a gente transforme as nossas tendências e também as nossas vibrações, a gente precisa estudar muito. Então, que continuasse na mesma linha, né?
Por isso, essa minha sugestão. Então, no caso da Gênese, ela entra no mundo de regeneração, mas nós já fizemos o livro. Então, sei lá, é um assunto pertinente. Aí, prof, você que estuda aí, decide. Eu coloquei no grupo, aí vocês decidem. Ok. Então vamos refletir durante a semana e a gente conversa e decide na próxima semana. Olha, eu tenho uma sugestão, não sei. Esse aqui é um outro. Nossa Vida no Além, da doutora Marlene Nobre. Hum. Coloca lá no grupo a sua Tá, sugestão. vou colocar. Vou colocar. Tudo bem. Então, boa noite a todos. Tchau, Carla. Tchau, Tchau, Lorena. boa Tchau, noite. Lívia. Tchau, Carlinha. Tchau, Tchau, tchau. Sônia. Obrigado, Carlinha. Obrigado, prof. Obrigada, Obrigado, todo gente. mundo. Tchau, tchau. Beijinho, Bi. Beijos.